Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra, bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, recebendo aqui um grande nome, importante para o mercado imobiliário, importante para a sociedade cearense. Eu recebo hoje, com muita honra, uma figura, um garoto aqui com 29 anos de idade, que está fazendo muito sucesso, que é o meu amigo Paulo Filho, fundador de uma imobiliária virtual chamada Sete Cantos. Tudo bem, Paulo? Maravilha, tudo bem, Ricardo. Agradeço aí o convite, fico muito feliz de estar aqui. Você é uma referência aí para mim desde os meus 17 anos, que foi quando a gente tive o primeiro contato com o mercado imobiliário, e fico muito feliz de estar aqui hoje. Está aqui hoje, né? Você vê que quando você se dedica, quando você realmente coloca a alma no negócio, né? Você dá certo, e aí você está aqui hoje como uma grande figura do mercado imobiliário, porque aqui só senta grandes figuras. Mas vamos direto ao ponto aqui, meu amigo Paulo. Fala um pouquinho da tua história curta, né? 29 anos apenas. Como é que você entrou para o mercado imobiliário? Rapidinho. Eu comecei logo quando entrei na faculdade. Com 17 anos, né? Com 17 anos de idade, fui... Alguém disse pra ti que apertar um botão ficava rico, me né? disseram que a comissão era 5%, e aí a gente começa a calcular na cabeça, rapaz, quanto é que é a média mais ou menos de valor de imóvel, 5% de comissão realmente parece muito alto. A gente fica muito ludibriado com aquilo tudo. Eu comecei um pouquinho antes da gente ter uma das melhores fases do mercado imobiliário, eu acredito, ali próximo de 2008, 2009, e aí sempre me dediquei muito para essa capacitação, né? Para a gente conseguir realizar um produto de ponta a ponta, fazer a venda de ponta a ponta. Então, tive passagens pelo Você começou na compra e venda, na intermediação da compra e venda, né? O primeiro imóvel que eu vendi, ele já foi avaliado, fotografado, divulgado, financiamento bancário e o processo de burocracia de escritura e matrícula por mim. Você fez o processo completo. Qual é a tua formação acadêmica? Administração de empresas na Unifor. Administração de empresas. E o meu primeiro estágio, quando eu fiz o curso de corretor, foi no professor Fernando de Queiroz, lá do CETRED. Então, um cara que me ensinou muito. E aí, depois disso, eu já saí para o mercado, entrei na Remax, onde a gente teve, de fato, um grande sucesso, assim, nas vendas, o mercado ajudou muito. Deixa eu adivinhar, aí depois que tu começou a ganhar dinheiro, botou tua própria imobiliária e quebrou. Um caso recorrente aí, né, bicho? Não é uma história nova, né? E aí, a gente, de fato, recebia valores, até para minha idade na época, eram valores acima do que eu esperava. Mas tentei fazer algo de útil com ele e a gente achou que era capaz de abrir a nossa própria empresa. E nessa época a gente teve uma empresa de compra e venda de imóveis usados, né? E já tínhamos um pouco dessa pegada de trabalhar com fotografia profissional e de fazer uma divulgação bem elaborada. Sendo que pegamos logo no começo essa crise, acho que também teve um dos melhores momentos e a gente também teve um dos piores momentos do mercado, que foi essa crise que faltou crédito, a redução aí das transações imobiliárias, ela caiu demais e chegamos naquele momento de ter que decidir se a gente ia enfrentar isso ou se a gente fechava a empresa, e naquela época a melhor decisão foi fechar a empresa. Tem um ditado, e eu aprendi isso, que às vezes um passo para trás equivale a 2 para frente. Que deve ter sido essa experiência que você teve, né? Verdade. E aí você, depois que fechou a empresa, a imobiliária de compra e venda, você resolveu colocar uma empresa de locação residencial chamada Sete Cantos. Fala um pouquinho da história, como é que começou, como é que surgiu a tal da Sete Cantos. Perfeito. Logo depois dessa época aí que a gente fechou a empresa, foi um momento muito difícil, né? A gente voltar a ser um corretor autônomo e eu já não me sentia mais tão confortável nessa relação entre proprietário e corretor, porque parecia que você estava fazendo um serviço que às vezes era muito difícil do proprietário interpretar, justamente pelo valor da comissão. E aí, nessa época eu estava sem fazer nada e coincidentemente uma colega foi fazer o intercâmbio em Portugal, e aí ela passou por uma situação bem complicada, que foi conseguir alugar um imóvel, sendo estudante aqui do Brasil e indo morar fora. Sem ter cadastro, sem ter nenhum familiar conhecido, nem nada? Nada. Então, morou em hotel por uma boa parte do tempo, até ir até o CA lá da faculdade, e aí orientaram ela a procurar a Uniplaces. E aí, quando ela conheceu a Uniplaces é a primeira plataforma de locação residencial, né, que a gente já ouviu falar, e ela conectava justamente estudantes que não tinham capacidade de renda ou não tinham outras formas de comprovar renda a alugar imóveis diretamente com o proprietário. E eles utilizavam outras ferramentas para comprovar a renda
desse estudante, às vezes pelos pais, né? Ou então com comprovante de matrícula da faculdade. Você tinha que comprovar. Tinha que comprovar. Ele tinha que analisar um cadastro, ele não ia chegar Isso. lá Então ele aleatório. apenas mudou a estratégia de como fazer essa análise e aí o estudante tinha a condição de alugar diretamente com o proprietário sem passar pela burocracia E das essa empresa imobiliárias. faria o link, né? A ligação entre proprietário do imóvel e um inquilino, que é um inquilino não tradicional, que vem de outro país, que não tem o cadastro, mas que é uma pessoa séria. O fato dele não ter um cadastro não quer dizer que ele não seja sério. Ele tem um pai lá no Brasil que poderia bancar isso aí, e assim foi feito, e assim é um sucesso essa Uniplaces lá na Europa, não é isso? Exatamente. Hoje é uma das Então principais esse foi o plataformas. modelo de negócio que você buscou, essa foi a tua inspiração. Essa foi a inspiração. Teve alguma inspiração no Brasil também? Sim, quando a gente pensou que, poxa vida, a gente tem que trazer esse modelo aqui para o Ceará. E eu já tinha... Você pensou que era o primeiro e descobriu que alguém pensou na frente, né? Exatamente. Aí foi quando a gente conheceu a Quinto Andar, que é uma empresa de São Paulo, né? Que na época também estava bem no começo do modelo de negócio. Eu acredito que ainda estava na sua segunda rodada de investimento. Então estava atuando ali em Campinas e São Paulo apenas. E a gente começou a monitorar o trabalho deles. E o principal, a gente começou a estudar qual era a jornada do inquilino e qual era a jornada do proprietário até eles conseguirem alugar o imóvel. Efetivamente, né? E acontece que percebemos que o mercado ele tinha parado um pouco no tempo, né? O modelo tradicional ele não oferecia os recursos que a gente já tem disponível hoje que poderiam agilizar todo esse processo. Então isso vai desde o inquilino ter que ir até uma imobiliária, buscar as chaves, deixar um valor de caução pelas chaves, visitar o imóvel sozinho, assinar retornar uma ficha, até a deixar uma administradora, identidade, deixar uma documentação calção, física, que às vezes é uma calça. ou até mais que isso, né? E aí a gente estudou esse processo, que a gente chama de job to be done, era o trabalho que a gente precisava entregar, e a gente percebeu que com tecnologia isso era possível ser reduzido e entregar um processo muito mais rápido. Então as nossas E nem visitas... por isso menos seguro, né? E menos seguro, apenas com tecnologia que substitui a burocracia desnecessária. E aí, a gente começou a montar o nosso business plan e a gente começou a perceber que essa visita ela poderia ser agendada através do site e que o consultor ele deveria fazer parte do time e o celular dele estaria conectado com esse nosso sistema. Então, os consultores eles recebem as visitas no iPhone e encontram o inquilino diretamente no local. Então, ele faz essa visita acompanhado, tira todas as dúvidas com um consultor que é especialista naquela região. Depois disso, ele pode enviar a documentação online pela nossa plataforma e, ao final do processo de análise e negociação do valor do aluguel, o nosso contrato é um contrato digital. Também digital, assina digitalmente. Digital, criptografado, né? E que tem uma segurança jurídica possível para que a gente consiga trabalhar a locação residencial com tranquilidade. Essa é a Sete Cantos, criada por esse cidadão que tem hoje 29 anos, mas ele já tem 5 anos, ele tinha 24 anos na época, e está dando muito certo. E ele vai dizer, depois do nosso primeiro intervalo comercial, ele vai dizer como é que ele está conseguindo bater um recorde de alugar, em média, em 17 dias, um imóvel residencial. Ele está sendo desenrolado para o locatário, para o inquilino, e está sendo mais desenrolado ainda para o locador, que é o proprietário. Em média, 17 dias, ele vai contar um pouquinho de como essa mágica... Você não é mágico não, né? Ainda não, mas a gente aprende. Que mágica é essa que ele está fazendo? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando aqui com o Paulo Filho, que é o fundador, com apenas 29 anos de idade, fundador de uma empresa chamada Sete Cantos e que está fazendo muito sucesso aqui em Fortaleza, uma empresa imobiliária de locação residencial. Ela é especialista em locação residencial. Meu amigo Paulo, esse negócio de locação é um negócio muito sério, muito complexo, né? Você vê que as empresas mais estruturadas têm uma grande estrutura, empresas, sedes grandiosas, muita gente trabalhando para essa empresa. E, enfim, essas empresas tradicionais às vezes demoram aí 1 mês, 2, 3 para alugar o imóvel. E você está dizendo que no seu negócio, na sua empresa, você aluga em média 17 dias. É um número realmente fantástico. Esse aqui é o termo, é um número fantástico. Eu te pergunto, como é que é esse teu processo, né? O proprietário vem, vai no teu site, coloca o imóvel. Como é que funciona o modelo de negócio, a operação do teu negócio? Legal. Essa média, de fato, foi a média do último trimestre, né? Realmente foi um resultado muito legal, mas, de fato,
se você for observar a forma como a gente vive aquela jornada, né, como cliente dentro de uma administradora, diversos pontos físicos e burocráticos que são feitos no processo de locação, eles podem ser facilmente removidos, né, e substituídos por tecnologia. Então isso já faz com que a gente de fato consiga reduzir muito esse prazo, tempo, né? O prazo. Então, em relação ao processo, o proprietário ele pode divulgar na nossa plataforma gratuitamente. Ele vai entrar lá em www.setecantos.com e ele vai em anunciar um canto. Então ele preenche dados básicos pessoais e alguns dados do imóvel e a nossa equipe até uma hora ela consegue entrar em contato. Quer dizer, o cidadão vai no teu site, setecantos.com, Isso. 7, o numeral 7, cantos, como se escreve.com, e ele clica lá, alugue o seu canto. Anuncia um canto. Anuncia um canto. Aí ele vai anunciar na tua plataforma, Na né? plataforma. E aí, com uma hora, liga um consultor para ele, querendo mais dados e tentando Isso. trazer esse imóvel, cadastrar esse imóvel na empresa, não é isso? Exatamente. A gente atua por territorialização, né? É uma estratégia que a gente chama lá de hyperlocal. Um consultor, por exemplo, eu estou aqui na Aldeota, vem Isso. um consultor especialista nessa área da Aldeota. Nós temos uma equipe de sucesso responsável por Aldeota, Cocó e Meireles. Entendi. Né? Esse time é formado por 3 pessoas. Uma pessoa que faz a conversão desse proprietário e ajuda ele na divulgação, o consultor que faz a visita e a gente tem um gerente administrativo que faz justamente a gestão do fechamento do contrato. Essa parte contratual, jurídica, toda você dá, esse suporte direitinho. Sim. Como você já falou, o contrato virtual, o contrato com assinatura digital. Mas eu te pergunto, cara, eu tô te falando isso porque eu tenho experiência, você sabe disso. O mais difícil hoje é você trazer o inquilino, trazer o interessado para o imóvel. Como é que você anuncia? Você usa os meios tradicionais ou é só a internet? Quando o cliente, quando o cidadão proprietário, tem milhares de proprietários aqui assistindo o programa e eu tenho um imóvel que eu tô sem local, quero colocar na Sete Cantos. Vai lá e coloca. O que é que tu faz? Qual é a mágica que tu usa para alugar em média em 17 dias? Legal. Tem 2 pontos que eu acredito que sejam muito fortes, né? A divulgação em si, que é onde a gente tem uma Começa a fotografia... divulgação só nos meios digitais? Isso. Todas as fotos, elas são feitas por fotógrafos que são cadastrados em outro marketplace que nós temos dentro da Sete Cantos. Então essas demandas, elas são expostas para os fotógrafos terem acesso e eles fazem a fotografia do imóvel. Isso é uma divulgação gratuita. Qualquer proprietário ele pode solicitar hoje as fotos do imóvel dele e vai ser divulgado e vinculado nas principais plataformas hoje que a gente tem disponível. Quer dizer, o cara não paga nada, ele coloca o imóvel lá e tu automaticamente divulga para ele. Isso. Não é verdade? E aí não adianta só ter uma fotografia profissional, né? A forma como a gente seleciona essas fotos, a foto como a gente posiciona ela dentro das plataformas, a forma como a gente faz a descrição e o uso de palavras-chave dentro da descrição fazem com que esse anúncio ele tenha de fato uma... Você trabalha, usa a tua experiência de marketing para divulgar melhor o imóvel dele. Perfeito. E aí atrai o cliente, usa tecnologia e aí dá essa agilidade, né? Exatamente. E como é que o proprietário te paga? O que é que ele tem que te pagar e quando é que ele te paga para ter essa agilidade toda aí? Legal. A Sete Cantos, como marketplace, ela é remunerada sobre resultado. Então, o proprietário, ele só, de fato... Só te paga se alugar, realmente. Que na verdade vai ser o primeiro aluguel que vai ser pago pelo inquilino quando ele pagar o valor do primeiro aluguel dele. Quer dizer, o primeiro aluguel que o proprietário receber do inquilino, ele vai te repassar esse valor. Exatamente. Na verdade, o inquilino ele já paga diretamente para Sete Cantos. Então, sim, já no contrato já sai que o primeiro já paga diretamente para Sete Cantos. Exatamente. O proprietário, em nenhum momento, ele precisa desembolsar, ele precisa assinar qualquer contrato de exclusividade, né? Ele Era tem outra liberdade. pergunta que eu queria te fazer. Ele tem liberdade. Vamos supor que um proprietário que está nos assistindo, ele tem um imóvel numa determinada imobiliária. Ele pode, mesmo o imóvel estando lá, anunciar na Sete Cantos. Colocar na Sete Cantos. Isso. A gente tem uma política de liberdade muito forte. Então, o proprietário ele pode anunciar na Sete Cantos, mas a gente não tem controle sobre os contratos que ele já assinou com outras administradoras. Então, é fato que pode fugir do nosso conhecimento um proprietário que anuncia lá e tem um imóvel administrado em outra administradora. Essa preocupação deve ser dele. Essa preocupação é do proprietário com o contrato que ele assinou com a outra administradora. A nossa plataforma, ela apenas presta serviços de marketing então vamos lá. E divulgação. Para ser bem objetivo aqui, o cliente a pessoa que está nos assistindo, que tem um imóvel e quer locar, quer alugar, ele cadastra lá no site da Sete Cantos e a Sete Cantos vai correr, vai agilizar para alugar esse imóvel. Aí a pergunta, você administra esse imóvel ou você recebe o primeiro aluguel, uma vez que você alugou o imóvel, recebe o aluguel e ele passa a administrar diretamente ou passa para outra imobiliária? Como é que funciona isso aí?
Maravilha. O Marketplace, ele funciona com essa proposta de que o proprietário ele pode administrar a locação por conta própria. Então, o proprietário ele vai utilizar todo o serviço da Sete Cantos, desde divulgação, visitas acompanhadas, ele vai acompanhar tudo pela plataforma e pelo painel do usuário dele no nosso site. E após a locação do imóvel, quando o imóvel dele já estiver alugado, ele pode optar pela administração que a Sete Cantos oferece, que é um produto que a gente tem, que ele é facultativo, ele pode ser decidido e pode ser comprado depois, ou se ele vai administrar a locação por conta própria. Ou então se ele vai colocar numa terceira imobiliária. Ou ele pode colocar numa terceira imobiliária. Né? Entendi. Então, o nosso é a liberdade total para o proprietário. Né? Qual é o nosso principal ponto assim, né, de prioridade? É que ele consiga um resultado o mais rápido possível. Então, a gente recebeu, inclusive, a semana passada, um relatório do Zap, do Viva Real, e o nosso resultado, dentro das maiores plataformas do Brasil, ele é 3 ou 4 vezes maior do que a média das outras imobiliárias. Isso é um relatório que está lá no nosso resultado de efetivação da locação, de negócio fechado. Resultado de alcance, de número de visualizações, de mensagem. Entendi. É 3 ou 4 vezes maior. Esse é o segredo do negócio, né? Sim. Para o proprietário, é ser rentabilizado o mais rápido possível. Para o inquilino também é facilidade na hora de entrar. A pior coisa do mundo para o proprietário, e eu falo isso com conhecimento de causa, é você ter um imóvel parado que você fica pagando condomínio, IPTU e não loca, né? Por isso que eu digo, quando você me diz, eu confio em você, sua empresa já está no mercado há 5 anos, você não é nem um neófito no mercado. E que você demora 17 dias em média para alugar, é um número realmente muito interessante, um número fantástico, esse aqui é o termo. Sim. Mas, meu amigo Paulo, uma preocupação surge aqui, é minha obrigação te dizer. Locar por locar é fácil. Agora, locar bem para inquilinos que paguem bem, realmente é o mais difícil. Então, você vai dizer, depois do nosso intervalo comercial, você vai dizer o que é que você utiliza, quais são as ferramentas que você utiliza para analisar o cadastro desse cliente. Maravilha. Porque, eu repito, alugar por alugar, apertar um botão, você aluga, né? Aí, de repente, você bota uma pessoa que entrou no imóvel para sair, como é que vai ser? Deixa o imóvel destruído, não paga o aluguel. Então, você vai dizer, depois do nosso próximo intervalo, qual é a mágica para se analisar um cadastro rapidamente e não ter problema, né? Maravilha. Porque você me disse que a sua taxa de inadimplência é de apenas 2%. Você vai dizer depois do próximo intervalo comercial. De volta ao programa Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a verdadeira casa do mercado imobiliário da TV Cearense, conversando aqui com uma grande figura que prova que mesmo não tem idade para você se dar bem na vida. Ele está com 29 anos, criou um modelo de negócio de locação, de aluguéis residenciais aqui no mercado cearense e realmente está fazendo muito sucesso e está batendo recordes na velocidade da locação, em média 17 dias. Mas eu lhe pergunto, uma taxa de inadimplência de apenas 2%. Qual é a mágica que você faz para alugar rápido e bem alugado? Entregar um inquilino, entregar um contrato decente para um proprietário. Maravilha. Primeiro que um dado interessante que a gente tem lá é que, como marketplace, né, a gente tem 40% dos proprietários que ainda querem produto de administração. E a gente tem que atender essa demanda. E a outra 60% dessas pessoas fazem a administração por conta própria. Esses 2% de taxa de inadimplência é onde a gente tem nos imóveis que estão dentro da nossa carteira, que nós fazemos a administração da locação. Aquele ditado que diz, a pressa é inimiga da perfeição, não existe lá na Sete Cantos, né? Não, na verdade, Como é que tu consegue analisar um cadastro, que você me falou em off aqui, em 1 hora? Como é que pode, macho? A gente utiliza, na verdade, não é tentando ser rápido, mas, de fato, utilizando muita tecnologia que permite com que a gente tenha a mesma segurança de quem passa um dia passando folha e analisando a documentação. Na minha teoria, se o caba tiver um Serasa bom, o caba é santo, vai pro céu direto, hoje, no mercado de hoje, né? Pois é. Então, assim, a gente continua com critérios bem exigentes, né? Então, infelizmente, locatários que têm algum tipo de registro no SPC ou Serasa, eles vão travar na hora da negociação. Não tem mágica não. Se o cabo tiver enrolado, sujo igual pau de galinheiro, como diz o outro, não passa, né? De fato, vai ser muito difícil para ele conseguir passar. E essas formas de você, como é que eu posso dizer assim, substituir a garantia, um seguro fiança, essas coisas. E essa parte de fiança, fiador, como é que funciona na empresa? Pronto. Acho que uma das grandes missões da Sete Cantos para 2020 é entregar um produto de garantia
novo, diferente do que o mercado já utiliza, que é calção ou fiador, né? Mas que a gente consiga manter a segurança da alocação. Então hoje a gente tem um produto convencional, que é a administração com garantia, caso o proprietário deseje. Fiador é a garantia Temos básica. fiador, temos calção, temos todos os modelos de garantia locatícia, mas a gente quer Você pergunta ao cliente, você aceita calção? Quanto é a calção? 3 aluguéis? Isso, 5 de aluguéis? fato. Qual é o mais qual é o mais... Hoje calção, né? Calção, né? Mas a dor do cliente, como inquilino, está muito atrelado ao pagamento da garantia também. E é uma dor que a gente quer resolver. Então, para você alugar um apartamento hoje de R$2.000 o aluguel, a gente já viu a administradora cobrando 6 meses o aluguel antecipado. Isso é uma quantia de R$12.000 que fica cadastrado, deveria estar cadastrado na conta poupança. E quantos relatos a gente não escuta, né, de inquilinos que na hora de sair do imóvel não consegue receber a garantia de volta e a administradora olhando para detalhes, né, e cobrando preços abusivos para realizar o serviço, e você acaba que não tem essa garantia de volta. Então o compromisso que a gente tem esse ano é de fato conseguir lançar um produto que dê uma garantia para o proprietário não só apenas de 3 meses, mas de 12 meses e deixa a situação do inquilino mais confortável para ele conseguir alugar. Então você administra, você pode simplesmente só locar, como a gente falou aqui, Isso. E o proprietário ele mesmo fica direto com o inquilino. Exato. Ou pode passar para uma imobiliária terceira, né? Pode. Que você fez só a ponte. Mas você faz uma análise criteriosa, porém rápida. Sim. E a tua taxa de inadimplência basicamente é de 2%, ou seja, Isso. é insignificante, né? É pouco. Ou seja, você é rápido, mas você é desenrolado. E você quer agora para 2020 agilizar ainda muito mais esse processo, reduzindo a calção e aumentando a garantia para o cliente, porque também você faz uma alocação garantindo o aluguel Isso. em caso de inadimplência do inquilino, é isso? Exatamente. A gente quer acabar com a calção, na verdade, e criar um modelo de garantia que a gente já Aí tem. eu vou dizer que você é primo do David Copperfield, né? Mas o mágico. hoje a gente já tem mecanismos bem interessantes, como a própria Credipago. Já vi alguns administradores utilizando Credipago aqui, que é uma garantia em forma de cartão de crédito, Entendi. né? E assim, existem muitas possibilidades que estão dado surgindo. certo, né? Tem dado certo. A gente está observando ainda como melhorar isso, né? A gente não... Você está sempre buscando mais e melhor. A minha teoria, e eu digo isso para o meu pessoal, é que você não pode acordar querendo que você seja a mesma pessoa que você foi ontem. Para você sobreviver no mercado de hoje, e olha que as coisas estão muito ágeis, se você quer sobreviver, você tem que fazer mais e melhor todo dia. Porque se você, não, eu vou fazer igual eu fiz ontem, você está fadado ao insucesso, ao fracasso, não é verdade? Exatamente. E é isso que você está querendo melhorar. Sob o ponto de vista do inquilino, Certo? qual é a vantagem que ele tem de alugar um imóvel lá na Sete Cantos? O inquilino, ele vai ter toda a comodidade de fazer o processo online, né, de agendar visita, fazer visita acompanhada. Ele vai ter a possibilidade de negociar diretamente com o proprietário, sem precisar do intermédio do consultor ou da recepcionista da administradora, que precisa fazer esse trabalho de levar Quer dizer a que lá no mensagem. seu site ele já faz a ponta, você trata diretamente com o cliente. Eu tô te dizendo, tô sendo rápido aqui, porque isso aqui não é o rádio não, isso aqui é a TV, o tempo é curto, que só uma coisa de bacurim. Quero saber o seguinte, eu não tenho tempo nem de ir pro banheiro, como é que eu faço? Eu não quero ter contato não, eu quero que o contato seja da imobiliária. Perfeito. Como é que faz? A partir do momento que o inquilino faz uma proposta no site, a gente tem um prazo de proposta que, se ele não responde, a nossa gerente de sucesso daquela região, ela entra na negociação Ela para vai me fazer a procurar gestão de da todo jeito, negociação. atende, rapaz, eu quero Isso. alugar o imóvel, não sei o que, Vai tentar te até me achar por encontrar, telefone, por e-mail, até que você fumaça. consiga alugar. Vai lá na sua casa, fazer alguma coisa, mas a gente vai conseguir entrar em Legal. contato para dar continuidade à locação. De Beleza. fato, então, assim Por funciona. que você só quer imóveis residenciais? Por que não comercial? E outra coisa, você só aceita locação tradicional, aquela locação, como é que chama, por temporal, a locação por temporada você não faz. Nem locação comercial também não. A nossa missão hoje ela é muito clara, né? A gente quer facilitar o acesso à moradia, então a forma como a gente conversa, a forma como a gente cria a nossa cultura dentro da Sete Cantos é toda voltada para o inquilino que quer estar em busca de um lar, ele casou, ele teve um filho, a família reduziu, então toda a nossa comunicação, a nossa linguagem é voltada para essa pessoa, e a gente entende que o proprietário é o proprietário que deseja ter uma receita recorrente, é uma pessoa que não quer alugar por temporada, ele não quer Entendi. passar pela sazonalidade, ele quer ter todo quer mês, uma coisa tradicional, todo mês receber ali. ele quer como ter uma se receita fosse- recorrente que é ele uma- pode contar com ela. Que é uma coisa hoje, com a taxa de juros baixa como está,
é uma forma de aposentadoria antecipada. Comprar imóvel é o melhor investimento que tem, porque você começa a receber, você faz uma previdência privada, que é uma coisa boa também, mas você só vai receber daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. O imóvel não, você compra, bota para render rapidamente. E agora sabendo que tem umas 7 cantos, que com 17 dias em média aluga, é um sonho, não é verdade? De fato. Não é verdade? E gratuito para anunciar, né? Vale dizer... Você só paga se realmente houver a ressaltar locação. que o proprietário que tiver hoje com o imóvel parado, muito tempo sem alugar, né? Ou por tentativa pessoal, particular, não conseguir, ou por administrador e quiser fazer um teste lá, você pode entrar no nosso site. Setecantos.com, né? E a gente vai tentar fazer Eu vou virar freguês aqui do cidadão e eu vou testar. Aí daqui a 3 meses nós vamos lhe trazer de novo aqui. Ou eu vou lhe esculhambar ou vou lhe parabenizar. É melhor, porque tem uma referência aí como você... Não, são referências. Eu já tenho grandes referências. E tudo que ele está dizendo aqui é verdade, vale a pena mesmo. Setecantos.com, 7, o numeral 7, e ele realmente é ágil. Estamos chegando ao final do programa, Paulinho. Eu queria te agradecer a presença aqui, queria te dar os parabéns. Você é realmente um jovem que está tendo de muito talento, tem muita coisa. Às vezes eu me vejo no meu começo de vida, né, com essa garra toda. Minha garra não desapareceu, está aumentando cada dia que passa. Mas eu vejo você realmente com muita coisa que eu tenho também, que é acordar diferente do que foi ontem, sempre querendo mais e melhor. Então eu dedico a você os 15 segundos finais aqui do programa para o teu recado final. Maravilha. Acho que primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. O Ricardo é uma pessoa que eu sempre acompanhei desde cedo e, de fato, buscar melhorar sempre é um ponto que a gente tem dentro do nosso DNA e o cliente no centro de todo do nosso processo. É para ele que a gente trabalha, então se o cliente quiser entrar em contato com a gente da forma digital, ele vai conseguir, presencial ele vai conseguir, por telefone ele vai conseguir e é para isso que a gente está trabalhando, né? Acredito que a gente tem uma equipe maravilhosa, eu acho que quem faz parte hoje do time da Sete Cantos realmente é quem merece os parabéns, porque é uma turma super dedicada, de uma cultura maravilhosa e é isso que a gente quer manter, a gente quer expandir sem perder essa cultura para que a gente possa manter o nosso padrão de qualidade de atendimento da maneira como é hoje e a verdade é que o mercado ele evolui muito rápido, né? Então tudo que a gente está falando aqui hoje, amanhã ninguém sabe se vai continuar, então espero que a gente possa continuar nessa busca, né? Então, não só... Eu te dei 15 segundos, foi 15 dias não, mano. Rapaz, então, agradecer. Acho que gratidão é o principal aí. Valeu, Paulinho. Valeu. Parabéns aí. Esse foi o programa Flash Imobiliário e até sábado, 9 da manhã, com mais uma grande figura do nosso setor.